Vamos lá. Próximo painel. Tem o desafio aqui agora de destrinchar um tema que menos gente conhece, mas que é importantíssimo e que cada vez mais tende a se tornar relevante aqui no Brasil, que é para falar dos créditos de carbono jurisdicionais, né? Gerados dentro de jurisdições, ou seja, estados. Então, para moderar esse próximo painel, eu chamo o Sérgio Teixeira Júnior, que é editor do Reset. Queria chamar e agradecer muito pela presença, porque ele está com uma copy sendo desenhada dentro de casa e tirou o dia para estar aqui com a gente. Raul Protásio Romão, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. O Marcelo Leles, secretário do Meio Ambiente do Tocantins. E a Natália Renteria, que é uma grande especialista em mercados de carbono e hoje é diretora do Brasil da iniciativa Race to Belém. Bom painel, gente. Bom dia a todos, bom dia aos nossos painelistas. Eu vou contar um pouco dos bastidores de como funcionam esses eventos. A gente se fala antes, não é para combinar o jogo, combinar as perguntas, mas assim, para a gente ter uma ideia do que vai ser falado. E conversando com todo mundo, a gente concluiu que seria melhor ser uma coisa, tratar do assunto hoje de uma maneira mais didática possível, porque como a Vanessa bem notou, crédito de carbono jurisdicional é até difícil falar, né? Então, a gente vai tentar aterrar um pouco o assunto, trazer um pouco para a realidade e tentar ser prático para que, com sorte, talvez, todo mundo saia daqui sabendo, conseguindo explicar o que é um crédito de carbono jurisdicional. E eu queria aproveitar essa primeira pergunta para o Marcelo Leles do Tocantins, que ele trouxe uma breve apresentação, né? Eu acho que ela é boa porque ela já vai mostrar bem de longe assim como funciona um sistema jurisdicional. Então eu queria pedir para o pessoal colocar na tela. Tá lá. Você consegue ver aqui, Marcelo? Você consegue ver? Se você quiser ficar em pé também, fica à vontade, tá? Então eu queria que, por favor, você fizesse essa breve apresentação para situar a gente, por favor. Beleza. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer, Sérgio, ao convite, Vanessa, Natália, Raul, nossos companheiros aqui do painel, senhores e senhoras, todo mundo. Vou ser breve na apresentação, contando... Marcelo, está funcionando, acho que está funcionando o microfone. Não. Contando a história do que está acontecendo no estado de Tocantins nesse momento. Então, rapidamente, Tocantins é um estado grande, 277 mil quilômetros quadrados, 1,6 de população, 65%, 60% do nosso território conservado, 15% de área protegida no estado. Mas esse slide eu coloquei aí, o foco não são os números, o foco é o que está escrito em cima, produção versus preservação. Tocantins é um estado agro. O PIB do Tocantins é o agronegócio. Então, nós, no Tocantins, precisamos conciliar produção com preservação. Estamos no Matopiba, a última fronteira agrícola do país. Então, esse é o nosso desafio. E, dentro desse desafio, o RED traz poder à pauta ambiental. Esse é o grande recado. Porque a gente fala baixo. No estado do agro, a área ambiental fala devagar, fala com uma voz pouco ouvida. E o RED, e sua força econômica, sua força de organização, faz com que a nossa voz seja ouvida de maneira mais clara. Queria colocar a vocês que o Tocantins está realmente, junto com o Pará e outros estados, avançado, e isso não caiu do céu. São muitos anos de trabalho. A primeira lei aprovada foi em 2008, depois mais 2 leis aprovadas na Assembleia. Construímos um arcabouço legal interessantíssimo, que está sendo usado por outros estados brasileiros. Um edital de chamamento público foi apresentado ao mundo, de acordo, tudo dentro da legislação brasileira. E esse edital disse o seguinte para o mundo: olha, temos um projeto no estado de Tocantins,
esse projeto está praticamente finalizado, mas nós vamos precisar de recursos para finalizar. Precisamos de alguém que queira tratar da comercialização dos créditos, mas alguém que tenha coragem para fazer pré-investimentos para que nós possamos terminar o nosso projeto. Porque seria impossível para um Estado, com as dificuldades do Tocantins, alavancar os recursos, que são volumosos, para terminar essa história toda. Então, a gente faz o edital, 3 empresas do mundo participam, a Mercúria vence esse edital e a gente cria uma SPE no Estado para essa fase de pré-investimento, uma sociedade de propósito específico, formada entre a Mercúria e a Tocantins Parcerias, que é um órgão público-privado do governo do Estado. Essa parceria, Topar mais Mercúria, gera Tocar, Tocantins Carbono, que é a empresa que está fazendo toda essa roda girar na fase anterior à verificação dos créditos. Marcos importantes dessa jornada longa que eu disse a vocês. A gente assina o EPA em junho de 2023, em Genebra. Então, naquele momento, a gente trata da comercialização e, como disse, de algo que viabilizou tudo isso acontecer, que foi a disposição da empresa Mercúria de fazer os pré-investimentos, de colocar dinheiro adiantado, né, e viabilizar tudo o que nós estamos fazendo no Tocantins hoje. Outro marco extremamente importante foi, na COP agora de Baku, no Azerbaijão, a gente registra o nosso projeto no padrão ArtTree. Então, a gente passa a ser o primeiro Estado subnacional do planeta, não estou exagerando, a fazer o registro dentro do padrão ArtTree. Ali a Mary está do meu lado e ela recebe o documento nesse momento. E hoje nós estamos numa luta imensa no Estado, né? Uma luta gigantesca, ouvindo, mas uma luta boa. Nós estamos muito felizes de estar andando o Estado todo, ouvindo os povos originários, tradicionais, agricultores familiares, o agronegócio, todo mundo sendo ouvido e compreendendo, e a gente está tentando fazer todos compreenderem o processo de maneira real. Não é, o que nós estamos fazendo lá não é fake news, não é para inglês ver, é sério. É um programa, é um processo de repartição de benefícios, de escuta dos povos e do agronegócio verdadeiro. Já temos resultados concretos. Os créditos não foram validados, não foram certificados, não foram vendidos, mas, na fase de pré-investimento, os recursos já entraram no Estado, né, Ludovino? E ações concretas aconteceram. A reforma da Secretaria do Meio Ambiente, tenho que correr, né, Sérgio? A reforma vai estar acabando. A reforma da Secretaria do Meio Ambiente, que era um lugar impróprio para o trabalho, e nós reformamos tudo, já trocamos parte lógica, parte elétrica, e isso foi algo extremamente importante para que nós pudéssemos fazer tudo isso acontecer. Eu queria que todos vocês entrassem sigma.to.gov.br. O Sigma é a nossa central de inteligência ambiental, que eu tenho muito orgulho de dizer isso a vocês. Se vocês entrarem no Sigma, vocês vão ver uma plataforma onde, se você tiver o CAR de uma fazenda do Tocantins, você tem o histórico dessa fazenda nos últimos 40 anos. Tudo o que aconteceu de fogo, de desmatamento, em cada propriedade, em cada cidade, em cada região do Estado, dados de monitoramento de água, isso já fora do RED, mas a plataforma vai trazer informações ambientais completas. Vai não, traz informações ambientais completas. Fora isso, vou ser rápido nesse ponto, eu não sei se vocês sabem que um dos maiores desafios dos estados brasileiros é analisar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A gente consegue, todos os estados conseguiram fazer a inscrição do CAR. O CAR é autodeclaratório. O proprietário de uma propriedade rural, ele declara como está a sua propriedade. Mas os estados não conseguiram analisar o CAR. E, com recursos do RED, nós contratamos um sistema que vai ficar pronto nos próximos 20 dias, que vai nos dar a condição de fazer esse desafio ser vencido com mais rapidez.
fotos das oficinas que estão acontecendo no estado todo. São 47 oficinas com os povos originários, tradicionais, agricultores familiares. Já fizemos 26 das 47, e são 6 com o setor produtivo, já fizemos 3. Importante dizer que todos os órgãos de controle estão acompanhando para e passo, MPF, MPE, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, todo mundo dentro do processo, participando das oficinas. Aí o último slide, repartição de benefícios. A gente está programando 25 agro. O agro no Tocantins tem que estar na mesa. É importantíssimo que o agro esteja sentado na mesa discutindo formas de produção sustentável. Então, 25 agro, 50% Estado. O Estado é responsável pelas políticas de combate ao desmatamento, especialmente ilegal, e do fogo, degradação, fogo, e 25% para os povos originários, tradicionais, agricultores familiares. Eu disse a vocês, nós protocolamos em Baku o documento de registro. O TMR, que é o documento de monitoramento e reporte, está ficando pronto, e a gente espera, nos próximos semanas, a gente fazer o protocolo no padrão ArtTree. Feito isso, terminadas as oficinas, a gente, então, recebe a visita da validadora, já contratamos uma validadora, uma das 3 credenciadas no padrão, uma validadora espanhola, e aí nós, então, certificamos os créditos e passamos para a implementação do programa. Para terminar, eu queria dizer, Natália e todos vocês, que trata-se de um projeto, saudar aqui o Bruno da Geonome e a equipe. A Geonome é uma grande parceira, é técnica dessa construção toda, junto com a Mercúria, junto com o F-Innovation, tem muitas cabeças no mundo todo trabalhando sob a liderança do Tocantins. A liderança do Tocantins, a liderança do Estado é inquestionável. Quem lidera o processo é o Estado do Tocantins, mas nós estamos trabalhando com gente do mundo todo para fazer isso acontecer. Então, saudando o Bruno, eu termino dizendo que esse projeto tem todas as condições de revolucionar a política ambiental do Estado. Nós devemos ter um Tocantins antes e depois disso tudo implementado com a chegada dos recursos provenientes da venda dos créditos. Obrigado, Marcelo. Acho que eu queria emendar. Eu queria justamente emendar esse seu comentário sobre uma revolução nas políticas públicas estaduais, né? Porque eu acho que esse é a grande importância das políticas jurisdicionais, né? É você transferir recursos para onde ele realmente é necessário, né? E no ano passado, assim, foi durante a Semana do Clima de Nova York, né, Raul, que o governo do Pará anunciou esse acordo de pré-venda, que a gente vai falar sobre, explicar em detalhes o que ele é, o que ele não é, né, porque tem bastante barulho a respeito disso. Isso está previsto também na Lei do Mercado Regulado, que foi aprovada. Mas, Raul, por favor, conta para a gente um pouco de como esse recurso do mercado jurisdicional, dos créditos jurisdicionais que o Pará vai vender, que ele ainda não vendeu, né, vão ser aplicados e como isso transforma, como o Marcelo mencionou, as políticas públicas de um estado como o Pará. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Capital Reset. Obrigado aos colegas de painel, Marcelo, meu amigo, e parabenizar pelo trabalho que tem feito lá no estado do Tocantins. É bom ver todo mundo do mercado, todos os atores que a gente encontra estão aqui reunidos. A gente vê que, então, parabéns pela organização do evento. E o que eu queria trazer, eu acho que, primeiro, a gente não consegue alcançar desmatamento zero se a gente não tiver uma fonte estável e na escala adequada de financiamento para o combate ao desmatamento e para a transição do modo de uso da terra, que precisa acontecer em todos os estados, seja através de bioeconomia, de base florestal, seja através de agricultura sustentável. Cada estado vai ter sua realidade, mas fato é que essa transformação econômica no uso da terra e o combate às ilegalidades, eles não vão acontecer se eu não tiver uma fonte previsível, estável, em larga escala, de financiamento para as florestas. O que se foi tentado até hoje, não, mas tem um projeto aqui, tem não sei... Não. Né? Então,
eu entendo que o RED, na sua abordagem de mercado, hoje está na mesa dos estados amazônicos, e não apenas amazônicos, a gente tem visto outros estados extra-amazônicos também iniciando seu processo de construção desse arranjo jurídico institucional que permite com que eles acessem os mercados e acessem esses financiamentos. A gente tem visto todos se mobilizando. Por quê? Porque nós precisamos disso. Os custos de combate ao desmatamento, os custos da nova dinâmica das queimadas. Pessoal, degradação no Pará já é uma emissão maior do que desmatamento. Fogo já é uma emissão maior e mais complexa de combater do que desmatamento. Porque o desmatamento você precisa de uma estrutura, de um capex muito grande para você fazer desmatamentos em larga escala. Queimada, não. Você não precisa de nada. Ela foge do controle e as estruturas do Estado brasileiro, não é do governo do Pará, do governo do Tocantins, o Estado brasileiro como um todo não tem as estruturas prontas para o novo momento ligado às emissões de queimadas, a floresta tropical tem se tornado mais inflamável e tem se tornado material combustível para essas emissões. Então, para a gente conseguir segurar essas emissões, para a gente conseguir segurar o desmatamento e trazer todos os benefícios associados a ele, a gente vai precisar desse mecanismo. O Estado do Pará ele vem desde 2022, 22, estruturando o seu arcabouço jurídico institucional para acesso ao mercado. E, para isso, o Marcelo sabe do que a gente está falando, porque é uma luta muito... o sarrafo é bem alto, e tem que ser. Não vamos reclamar do sarrafo. O sarrafo é alto. E os estados, na sua institucionalidade, nas suas fragilidades institucionais de uma década atrás, para se adaptarem a esse novo arranjo, seja ele um JNR, seja ele arte, são hipercomplexos. Então, sem um assessoramento, sem uma parceria técnica, sem pré-investimento, nenhuma jurisdição vai conseguir alcançar isso. Nós conseguimos o pré-investimento com apoio do NICF, do governo norueguês, iniciamos esse processo lá em 2022, lá em 2021, coordenado pelo governo do Estado, na Secretaria de Meio Ambiente, e temos avançado em toda essa perspectiva, até que em 2024 estávamos maduros para assinar um primeiro ERPA, depois do Tocantins. O Tocantins assinou em 2023, se eu não estou enganado, né, Marcelo? 23. A gente assinou em 2024, em setembro, onde a gente faz esse compromisso de venda de 12 milhões de toneladas, né, a um preço de $15 aproximadamente, o que dá ali 180 milhões, 190 milhões de dólares em termos de transação. Então, você já tem uma escala interessante, mas você precisa que todo esse arranjo esteja pronto para que isso, de fato, aterrize, para que os créditos sejam verificados, emitidos, e a gente efetivamente faça a comercialização, receba os recursos. O Estado do Pará submeteu o TRD em dezembro, dia 31 de dezembro, já com o TMR do primeiro ano. Raul, pera. Desculpa. Não começa a falar essas siglas. Tá, desculpa, volta. Não, mas o meu antecessor falou, então eu abri o precedente. Estou brincando, vamos lá. O Estado, depois que o Estado cumpre, a gente tinha combinado de ser pedagógico, né? Então, descumpriu o compromisso. Depois que o Estado cumpre aquele checklist, aquele padrão de referência, que hoje a gente tem dois grandes aí no mercado, a gente também, assim como Tocantins, fomos pela via do Arte-Tris, você tem ali um grande padrão, e o Estado ele não cumpre aquele padrão inicialmente. No seu estado natural das coisas, ele não cumpre. Então, ele precisa envidrar esforços para cumprir aquilo. Ele precisa de uma governança climática, ele precisa de um sistema de monitoramento, reporte e verificação robusto e funcional, ele precisa de uma instituição dentro do Estado que possa ir a mercado, porque uma secretaria não pode ir a mercado. O Tocantins criou, nós criamos a CAAP, o Tocantins criou a Tocantins Participações, e o Maranhão criou, outros estados, o Acre já tinha, CDSA,
Companhia de Serviços Ambientais do Acre. Então, todos os estados precisam perseguir essa trilha de cumprimento desses requisitos. E, em algum momento desse processo, eles podem, então, aplicar para esse padrão, né, e dizer, olha, eu estou em vias de cumprimento, eu já cumpro parcialmente os requisitos, e está aqui o meu plano de cumprimento dos demais requisitos. Ele apresenta, ele, então, é registrado no padrão, né? Então, bem-vindo ao clube, ele é registrado no padrão, e ali, ano após ano, sempre que ele reduzir as emissões abaixo da sua média histórica, vamos dizer assim, ele gera direitos, ele passa a ter direito de dizer, olha, minha média era 250 milhões de toneladas, eu emiti 220 nesse ano de 2023. Então, ou 2024. Então, eu quero que você emita esse delta negativo. Eu quero que você emita para mim 30 milhões de toneladas. E aí você apresenta anualmente as suas medições e ali é emitido, é acreditado na conta do Estado esse ativo, né? Essa conta que foi registrada lá. E aí o Estado pode ir a mercado utilizando as suas estruturas que ele criou para conseguir aí sim transformar esse ativo em recurso. Esse ativo intangível, esse ativo que hoje tem valor econômico. Então, esse é basicamente o processo. Existe uma lógica, duas coisas super importantes aí. Três. Eu falei que é você ter uma estrutura de mercado para poder ir a mercado fazer uma transação em balcão. Isso é uma coisa que tem que ter, né? Numa abordagem de mercado. Outra coisa super importante, isso tudo precisa passar por consultas prévias, livres e informadas. Por quê? Porque boa parte dos copartícipes, dos seus sócios naquilo, são os titulares dos territórios dentro do Estado, que são corresponsáveis também pela redução do desmatamento. Indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares, etc. Então, você precisa passar por um processo de consulta prévia, livre e informada. O Estado do Pará está passando. Estamos na quarta essa semana agora, a quarta CLPI. Fizemos uma extrativistas e 3 quilombolas agora, quando essa semana. Então, você precisa passar por esse processo de consulta prévia, livre e informada. E um outro ponto, você precisa ter... Lembra que eu falei que o que diz se você tem ativo para vender ou não é aquele cruzamento de uma referência, que é a média das minhas emissões. Então, vou dar aqui um caso do Estado do Pará. O Estado do Pará, entre 18 e 22, emitiu, em média, 249 milhões de toneladas por ano. A gente emitiu isso por ano, em média. Teve ano que foi mais, ano que foi menos, a média foi essa. A partir de 23, 24, 25, 26 e 27, 5 anos para frente, toda vez que eu tiver abaixo de emitir, ao final do ano, menos do que 249 milhões de toneladas, eu informo isso à certificação, submeto isso à certificação e solicito a emissão daqueles créditos em minha titularidade. E aí vai ser emitido, vai ser descontado buffer e leakage, enfim, são descontos de reversão, buffer de reversão, leakage, enfim, são questões mais técnicas, mas fez alguns descontos e é emitido lá para o Estado um ativo que ele pode ir ao mercado transacionar. Então, você perceba que eu tenho uma previsibilidade de futuro, isso gera incentivo para que eu reduza o desmatamento, porque se eu perder desmatamento, se eu perder queimada, eu perco, agora, além da perda da biodiversidade, além da perda do impacto climático, eu perco dinheiro, o Estado perde dinheiro, as comunidades perdem dinheiro. Então, esse é basicamente o arranjo estabelecido. Então, agora, o Estado ele está nesse processo de CLPIs, já dos últimos itens que faltam para o Estado cumprir, vamos dizer, aquele padrão, né? aquele conjunto de requisitos. E aí, agora, a gente espera que o Brasil, enquanto Estado brasileiro, não enquanto governo federal, mas enquanto Estado brasileiro, incluído o governo federal, que também é parte do Estado brasileiro, possa prover
a segurança jurídica necessária que o mercado precisa, que as jurisdições precisam e que as comunidades precisam para poder acessar esse mecanismo financeiro. Porque, de novo, a gente corre risco de voltar para aquele estágio onde o Brasil é muito bom, o Brasil é do futuro, o Brasil tem um baita potencial, mas no Brasil não tem segurança jurídica para fazer negócios, investimentos de alto impacto, de alta escala. Então, a gente está na beira de não... E a gente viu um painel anterior que vai no sentido favorável a isso, regulação do mercado. Mas a gente tem outros atores na mesa que precisam também colaborar nesse sentido, no rumo de uma segurança jurídica para que a gente tenha a fonte de financiamento que a gente mencionou. Já vamos falar disso, mas esse tipo de recurso que você mencionou, acho que todos os estados devem estar muito interessados. Se não estão, deveriam estar. Mas eu imagino que estejam, e aqui, por acaso, a gente tem dois deles que estão mais adiantados nessa história, né? E isso me traz uma pergunta que eu vou fazer para a Natália Renteria, que é chefe, líder, não sei qual é o nome do seu cargo, mas da Race to Belém, que é uma entidade que foi criada junto com duas ONGs, né, a TNC e a Conservation International, para ajudar os estados a percorrer essa longa jornada, como os dois secretários aqui mostraram, que é criar um programa judicional. Porque não basta você falar assim, olha, também queremos esse dinheiro. Não é tão, infelizmente, não é tão simples assim, ainda bem, inclusive, né? Então, Natália, explica, por favor, e assim, da maneira mais didática possível, e eu sei que você é boa nisso, me explica, por favor, qual é o trabalho, né? E por que é tão difícil, e o que falta para que mais estados criem os seus próprios programas jurisdicionais e comecem a receber esse dinheiro que, embora não seja considerado financiamento climático dentro da COP, isso vai ser falado muito esse ano ainda, mas é financiamento climático. É disso que se trata, né? Embora não entre na conta. Então, Natália, por favor. Obrigada, Serginho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu não sei nem por onde começar. Vou tentar pela sua pergunta. E por que isso, né? Porque durante a tramitação do PL, a gente discutiu tantas coisas e os sistemas jurisdicionais, eu acho que a gente não conseguiu discutir tudo o que ele merecia ser discutido pela importância que ele pode ter de entrega na transformação da política ambiental brasileira. Então, é por isso que eu acho que essa conversa aqui podia ir longe. Mas, tentando responder a sua pergunta, o que está, eu acho que no coração, ali na raiz, é a chegada de capital. Então, os estados precisam de capital para implementar suas políticas públicas e reduzir o seu desmatamento, reduzir a sua degradação, como o Raul aqui trouxe muito bem colocado. Então, a Race to Belém, ela foi criada da experiência positiva que houve no Tocantins, desse lugar onde as peças se encaixaram e a gente viu que era possível a gente levar isso para outros estados. E ela tem essa parte de investimento. O programa tem duas fases, se eu posso dizer assim. A primeira delas é o investimento e a certificação. Uma vez que esses créditos são gerados, dentro da lógica que o Raul muito bem colocou, você vai para a fase de comercialização e retroalimenta esse sistema, garantindo a permanência. E essa fase de implementação ela é essencial. Os estados, hoje, não têm recurso nos seus orçamentos estatais para investir nessas políticas de redução de desmatamento ilegal e contra a degradação ambiental. Não há esse recurso. Então, é preciso você trazer... E o capital privado é uma virada de jogo. Todo mundo sabe dos desafios geopolíticos hoje que são colocados no mundo. Então, o acesso ao financiamento climático é um problema, é o problema, se a gente pode dizer isso. E os sistemas jurisdicionais eles atraem capital privado para a política pública. E isso é transformador. Para um país como o nosso, ele é transformador. E isso me permite dar um passo a mais com vocês e colocar os sistemas jurisdicionais dentro de um ambiente geral, para vocês entenderem que isso se encaixa em todo o resto. Então, o Brasil ele tem uma história muito positiva de combate ao desmatamento. A verdade é essa. Foram colocadas políticas de combate ao desmatamento que limitaram a fronteira do desmatamento, com a criação de terras indígenas, com a criação de reservas. Isso foi feito, essa criação, esse limite da fronteira do desmatamento. Em seguida, a gente teve toda a parte de comando e controle, que foi fortificando essas primeiras políticas. E aí a gente chega num momento que é necessário incentivo positivo.
Esse incentivo positivo ele é essencial para a gente equilibrar o incentivo negativo. E a gente se encontra nesse momento de criar esses incentivos positivos para políticas que combatem desmatamento ilegal. Em seguida, a gente vai chegar num outro momento, que é de manutenção desses resultados obtidos. E aí o TFFF, que está sendo trabalhado pelo governo brilhantemente, vai conseguir ter um espaço de trabalho robusto, porque ele vai manter aquela floresta. Mas e esse momento que nós estamos agora, que é transformar essa passagem de um momento que o desmatamento ilegal e a degradação ambiental ainda são muito presentes no Brasil, e a gente quer chegar num momento que as nossas florestas estão preservadas. A gente está aqui. E como é que a gente atrai capital para fazer essa transformação? Então, o mecanismo de rede jurisdicional de não mercado, como o Fundo Clima, tem um papel muito importante atraindo capital de fundos multilaterais e estatais, teve um papel muito importante, mas ele não tem volume de recurso, escalabilidade necessária para a gente atingir o resultado que a gente precisa atingir. É aí, pessoal, que a pecinha do rede jurisdicional de mercado ele se encaixa, transformando essa linha de ações contra o desmatamento ilegal e a degradação em um resultado positivo. E é aqui que a gente está, e é aqui que a gente precisa agir agora. Então, os estados estão trabalhando de forma brilhante, e é um trabalho difícil, pessoal, porque o rede jurisdicional, além de precisar de recurso, é um baita trabalho técnico, e eu não tenho como deixar de cumprimentar a Geonoma mais uma vez. Eu cumprimento a Carolina Gueiros, uma super especialista no assunto, que traz a segurança técnica para a gente chegar no resultado desejado. Porque sem dado crível, sem verificação, sem a gente passar a segurança que o sistema precisa, a gente não chega nesse crédito que é valorizado no mundo. Então, o Brasil, hoje, ele está numa posição que eu acho que a gente nunca tinha chegado antes. Eu sou fã da lei que foi aprovada. Eu acho que a lei ela trouxe uma modernidade para a nossa legislação que nenhum país hoje no mundo tem. Quem é o país hoje que pode bater no peito e falar: eu tenho uma lei federal que traz 3 ambientes de mercado? São 2 mercados, o voluntário de projeto e o jurisdicional. Mas são 2 ambientes, 2 bichos completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. E um mercado regulado para aquelas emissões estacionárias de setores econômicos. Então, quem pode dizer que tem os 3 hoje? Eu não conheço, nós temos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento regulatório, transformar a nossa necessidade real em algo que vai trazer financiamento e recurso para os estados. Ótimo, obrigado, Natália. Sobre essa questão dos recursos, né, do dinheiro, acho que é importante entender, e eu queria que o Marcelo explicasse para a gente como funciona. Quer dizer, esse dinheiro não vai entrar no orçamento do Estado, né? Ele não vai entrar lá e tapar buracos e desaparecer, né? Ele tem um destino certo, ele tem que ser reinvestido nas atividades que deram origem a ele, né? Então, explica um pouco para a gente, por favor, primeiro, como funciona esse sistema quer dizer, onde vai parar esse dinheiro? E também, a gente tinha um slide ali que você falou brevemente, eu queria que você, de novo, fosse um pouco breve, mas sobre a distribuição desse dinheiro, porque ele tem que chegar na ponta de quem está efetivamente fazendo esse trabalho, né? Por favor, Marcelo. É isso que o Raul colocou brilhantemente, e eu tentei colocar na minha apresentação. O porquê dessa fase tão importante, complexa e interessante, que é a fase das oficinas, né? A fase de você ouvir os atores, os principais atores. Quem são os principais atores da conservação num estado como Tocantins? Povos originários, tradicionais, agricultores familiares, né? Indígenas, quilombolas, agricultores familiares, extrativistas, eles são atores da preservação. Então, eles têm que ser ouvidos. E eles vão dizer como é que eles querem usar a parte dos recursos que vai ser destinada a eles. Um outro ator, o setor produtivo, o agro, também é um ator de preservação, pode ser um ator de preservação. E é essa discussão que nós temos que fazer, trazendo o setor produtivo para a mesa. Então, da mesma maneira, o agro está sendo ouvido e também está dizendo como é que ele quer usar a parte dos recursos destinada a ele. Quem é o outro ator importantíssimo? O governo. E da mesma maneira que nós fazemos com os povos originários, com o agro, nós estamos fazendo com o governo. Não é só a SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
pensa a política estadual do Tocantins. Quem executa é o Naturatins, o órgão executor da política. Então, o Naturatins está sendo ouvido, a SEMAR está sendo ouvida, a Secretaria da Agricultura está sendo ouvida, o Intertins, que é o órgão de regularização fundiária, da mesma maneira, o Ruraltins de Extensão Agrícola, da mesma maneira. Então, todos os atores do governo que estão ligados diretamente à política ambiental também estão sendo ouvidos. Aí são construídos subprogramas, aonde vai estar escrito exatamente e registrado no padrão internacional, e quem, no futuro, comprar os créditos do Tocantins vai saber aonde o recurso vai ser aplicado. E esse recurso não vai para o Tesouro, vai para um fundo criado por lei, o Fundo Clima, que vai receber especificamente esses recursos. Então, é verba carimbada, para que esse ciclo virtuoso, dito pela Natália, aconteça. Não é receber. O Tocantins tem 13 milhões de toneladas do passado, entre 20 e 24. É um bom dinheiro que nós vamos receber, um bom dinheiro. Mas não é como o Raul falou, não é um ponto isolado. É recebeu esse recurso, investiu esse recurso, gerou mais redução do desmatamento, mais redução do fogo. Raul foi brilhante. Desmatamento você tem toda a legislação. Fogo não tem legislação. Alguém passa, joga um toco de cigarro e vira um incêndio imenso. Então, combater o fogo é infinitamente mais difícil do que combater o desmatamento. Então, é mais ou menos por aí. Ótimo, obrigado, Marcelo. Raul, semana passada, bom, acho que faz umas 2 semanas, né, houve essa ação do Ministério Público tentando interditar, enfim, o Programa Jurisdicional do Pará. A liminar foi negada, o caso ainda vai ser julgado, o mérito do caso vai ser julgado. O ponto ali era que a alegação era de que o Pará tinha feito uma venda antecipada, que é algo que você vem dizendo há muito tempo. Tinha feito uma venda futura, exato, que está vedado, segundo a lei que foi aprovada no Congresso no ano passado, e é algo que você já vem dizendo há bastante tempo, que assim, essa venda não aconteceu, né? Assim, foi um acordo para a venda lá na frente. Se aconteceu, eu levei calote, porque não recebemos nada. Então, não, inclusive, você vendeu o que você não tem, né? Porque você ainda não emitiu os créditos, né? Então, por favor, assim, eu acho que era importante, porque a notícia aparece de vez em quando, né? Essa questão, ela volta, e já faz tempo, não é de hoje. Eu queria que você, por favor, explicasse o que foi anunciado no final do ano passado, primeiro e rapidamente. E segundo, me fala um pouco se isso é a tal insegurança jurídica que você mencionou na sua primeira participação. Obrigado, Sérgio, pela pergunta e oportunidade de esclarecimento. Tem 2 coisas, basicamente, que geram, no caso do Pará, a preocupação, né, ou a ação do Ministério Público Federal. Antes disso, uma premissa. Isso tem que ser tratado nacionalmente. Recomendação no Tocantins, recomendação no Acre, recomendação no Amazonas, recomendação no Pará. Não dá para cada lugar ter uma solução. Então, isso precisa subir. Eu acho que isso precisa ser discutido num fórum mais amplo e definido de uma outra forma. Porém, avançando, são dois os objetos de discussão jurídica principais. O primeiro, isso é uma venda futura. E isso está proibido na lei. Bom, até quase uma heresia eu falar alguma coisa sobre a lei com o Ludovino aqui na minha frente, me corrija se eu estiver errado, doutor Ludovino, mas a lei ela proíbe a venda futura, mas ela permite a elaboração de contratos que estabeleçam condições futuras de comercialização. 2 pontos, venda futura. Ou promessa de venda futura. Vamos chamar assim. Então, vamos tentar entender que a cabeça do artigo veda a venda futura, mas que é permitida a promessa de venda futura. Até para dar previsibilidade. Porque se eu não souber que eu vou vender alguma coisa, se eu não souber que eu tenho opção de mercado lá na frente, para que eu vou investir 30, 40, 50 milhões de reais para estruturar um arranjo jurisdicional, fazer as consultas e tudo mais? Então, isso dá previsibilidade para as jurisdições. A promessa de venda futura. E o Estado foi lá e engendrou uma promessa de venda futura. Porém, essa não foi a visão do legítimo, não foi a visão do Ministério Público Federal. Esse é um ponto. Um outro, mas é uma discussão eminentemente jurídica. Isso
pegar o contrato e olhar se isso aqui é um compromisso, se aquilo é uma promessa de venda ou se aquilo é uma venda. É uma discussão de direito, né? Ninguém discute o fato é o contrato. Então, o direito derivado dele vai ser discutido. E vale dizer que na audiência de conciliação que nós fizemos junto ao CNMP, o CNMP suspendeu a recomendação do Ministério Público, porque entendeu que o Ministério Público tinha exacerbado suas competências. E, na audiência de conciliação, o Estado disse, já que esse contrato está errado juridicamente, então nós nos colocamos à disposição para que o Ministério Público aponte as cláusulas e proponha as mudanças, e nós faremos os ajustes. E aí o Ministério Público não quis conciliar. Disse que não conciliava nessa matéria, e 15 minutos depois de encerrada a audiência, isso eu estou falando é tudo público, tá, gente? Então não tem problema. 15 minutos depois de encerrada a audiência de conciliação do CNMP, ele judicializou. Então, ou eles elaboraram a peça em 15 minutos, ou a ação já estava pronta, e a decisão de combater judicialmente o arranjo jurisdicional já estava tomada, independente do resultado da audiência. Então, você vai para uma conciliação sem a vontade de conciliar. O segundo ponto, que é a discussão das CLPIs, onde aqui, sim, para mim, reside um debate que precisa ser nacionalizado mais ainda. Por quê, pessoal? Tudo é muito novo, então eu não culpo os atores. Mas a maioria dos atores, olha para a construção de um programa jurisdicional como se fosse a construção de uma rodovia, uma hidrelétrica, ou mesmo um projeto de carbono. Projeto, não um programa jurisdicional, um projeto. Se você tem uma dessas coisas que afeta um território especificamente, você faz uma consulta naquele território. E aquele território diz sim, não. É assim que funciona. Num programa jurisdicional, o Estado do Pará, só de territórios quilombolas, tem mais de 600. Reservas extrativistas, ribeirinhos, é incontável. Terras indígenas, homologadas e não homologadas, em processo de homologação. Quais que têm direito, quais que não têm direito. Então, não se pode fazer a consulta, é a reserva do possível, é completamente impossível se fazer uma consulta. Eu tenho certeza que o Acre não está fazendo, tenho certeza que o Tocantins não está fazendo, o Pará não está fazendo uma consulta pessoa a pessoa. Não tem como. Então, o que é que precisa ser nacionalizado nesse debate? E acho que a CONARED tem um papel fundamental aqui. Está lá que a CONARED, cabe a ela estabelecer critérios para a captação de recursos de rede. Ora, isso é um critério para a captação de recursos de rede. Em casos de programa jurisdicional, qual é a abordagem de consulta de CLPI que deve ser estabelecida? E nós tivemos aprovada na CONARED, na última reunião ordinária de 15 dias ou 20 dias atrás, uma resolução nesse sentido, que ainda não foi publicada, porque passa pela avaliação jurídica da AGU, da Advocacia Geral da União, mas que, imagino eu, será publicada, que diz que, em casos de programas jurisdicionais, um plano de consulta deve ser previamente elaborado, com a participação das principais lideranças, e esse plano de consulta deve ser implementado de forma, obviamente, regionalizada, garantindo a máxima participação possível, mas ela não traz a necessidade de consulta território a território. Isso é uma coisa, que é uma tese que o Ministério Público Federal e alguns estaduais não concordam, não aceitam e não concordam. Então, quando você diz que eu tenho que consultar comunidade a comunidade, território a território, pessoa a pessoa, na verdade, você está inviabilizando o sistema. É uma forma eloquente e poética de dizer, de inviabilizar o sistema sob uma justificativa social. Se você é contra o mecanismo de rede, como tem várias pessoas que são, como você inviabiliza sem dizer que você está indo contra o financiamento climático? Você diz que ele precisa passar por uma consulta pessoa a pessoa. A consulta não vai acontecer, o sistema não vai existir e o recurso não vai chegar. Vou te cortar, Raul. Ótima apresentação. Uma informação muito interessante, porque a CLPI é um termo também que se alguém aqui ainda não ouviu, vai ouvir bastante. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Natália sobre a Race to Belém. A gente está numa race para a nossa pausa para o café. Race to Guarulhos. Race to Guarulhos de alguns.
Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Vai ter 30 segundos para fazer a pergunta para responder. Mas, Natália, você vai ter 1 minuto para me responder, por favor. Race to Belém, vocês já estão trabalhando com Tocantins, tem um entendimento bem avançado com Piauí. Me fala um pouco de outros estados, o que vai vir mais, o que a gente vai ouvir mais falar de jurisdicional da Race to Belém até a COP. Bom, vamos lá. Realmente, o Piauí teve um chamamento público, que a Race to Belém foi escolhida para, enfim, para tocar o sistema jurisdicional lá. Estamos em negociações. E, sim, estamos conversando com outros estados. E, claro, que o tamanho do desafio ele é enorme. Então, temos a Race to Belém, temos a Leaf Coalition trabalhando com o Pará. E a verdade é que, quantos mais estados... Eu não tenho limite de estados, tá? A verdade, a gente tinha falado em 10, mas a gente acredita que os que estiverem abertos, a gente vai conversar, sabendo que 10 eu acho que é um número muito grande, pessoal. Mas é preciso a gente ter claro que a oportunidade do financiamento climático até a COP, esse sprint que a gente decidiu dar, é pelo momento, é pela abertura, e é também pelo momento regulatório que o Brasil nos proporcionou. E não significa que a gente vai chegar até a COP e vai acabar. Na verdade, a aceleração ela foi feita, pensada até a COP, porque é um momento propício para que isso ocorra, é um momento necessário para que os estados recebam esse financiamento, mas o trabalho depois ele vai, enfim, ele vai continuar. E aí eu acho que é onde o trabalho realmente começa, como o Tocantins hoje mostrou para a gente, que ele é longo, ele é árduo, mas necessário. Alguém tinha levantado a mão por ali? Ou não? Aqui, ó. Levanta a mão de novo, por favor. Eu não sei se ela te viu. Isso. Por favor, se apresente com o seu nome. Bom dia, Sérgio. Bom dia, secretários, Natalia. Meu nome é Marcelo Stabile, eu sou da Econ Soluções Ambientais. E eu acho que a pergunta que eu trago aqui é como é que a gente vê a interação. O Ludovino trouxe mais cedo, né? O PSA evolui para um mercado de carbono e eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque o estoque de carbono é algo que faz parte do pagamento de serviços ambientais. Então, a gente tem uma visão de que o carbono é parte do PSA. E a gente vem falando, como Brasil, como trabalhando na área há 15, 20 anos, muito em redução de desmatamento. Mas eu acho que é um momento da gente começar a olhar para o que a gente tem de estoque de carbono, ele valer no mundo também. Porque a degradação que o secretário trouxe é um problema real. E a degradação causada por mudanças climáticas, que é algo que é inevitável, também é um problema real. Enquanto a gente estiver só olhando para trás em relação ao desmatamento, a gente vai estar perdendo a oportunidade de, como país e como setor florestal de conservação, manter isso, né? E, por último, a gente tem que lembrar que existe um diferencial. Se a gente não tivesse a Amazônia, como são os estados dos senhores, a gente não teria chuva para alimentar o agro. E boa parte do mundo não teria a segurança alimentar que tem. Então, eu queria só ouvir como é que vocês veem o PSA no futuro nesse contexto. Obrigado. Estou com o telefone aqui do chefe, o qual vai ter que sair. Então, Natália, deixa que eu vou na resposta. Eu acho que o PSA faz parte. Marcelo faz parte do PSA, faz parte do mercado de carbono, faz parte do TFFF. O TFFF ele vai trabalhar estoque. E eu acredito que o que a gente está mostrando hoje aqui é que uma solução não é excludente de outra. As soluções se complementam e a gente precisa que elas se complementem. Então, a nossa lógica ela tem que começar a trabalhar para a gente encontrar esses pontos de complementariedade muito mais do que uma ou outra. Eu, por exemplo, estou defendendo que hoje o mercado brasileiro ele está caminhando muito para um mercado voluntário de projetos, sustentar muitos projetos de restauro, porque eu acredito que é um financiamento necessário. O jurisdicional vai apoiar essa lógica do desmatamento ilegal da degradação ambiental e o regular das emissões estacionárias. E, nisso, é claro que não são soluções únicas. Quando eu falo de voluntário, outros projetos vão estar ali presentes, mas são centros de financiamento que vão girar. E são complementares. E eu acredito que o que você trouxe também vai se encaixar nessa lógica. Legal, gente. Infelizmente, temos que encerrar. Estamos super atrasados já, mas obrigado, Natália. Obrigado, secretário Marcelo. Raul daqui a pouco aparece. Obrigado a todos. Uma salva de palmas.